Boa noite, cá estamos nós outra vez com o programa Basta Querer. É isso mesmo, basta querer. Entretanto, é um programa cheio de fé, cheio de alegria, cheio de coisas muito boas. Também temos convidados e hoje temos o nosso convidado aqui, Bispo Pedro. É Bispo de onde já agora? Eu sou Bispo da província do Porto. E província do Porto quer dizer quais igrejas? São Porto, Santa Maria da Feira, Vila Real, Chaves, Gaia, Braga, Valência do Minho, Amarante, Castelo de Paiva e depois também temos a Covilhã, Castelo Branco, Nisa, Fundão e Guarda. E no Porto esqueci-me de algumas, Passos de Ferreira também. Sim, a pergunta que eu fui fazer, não é? Sim, uma pergunta difícil. Já estou a ouvir, você estava a pensar. Muito exigente para a memória. Olhos fechados, a lembrar a mapa onde que está isto Já é e depois os meditação. bispos e tal, pronto. Então, todas estas igrejas, irmãos que estão destas igrejas, podem mandar foto, podem mandar testemunhos, os outros também, claro, né? Mas temos aqui dois números, né? E os dois números são para quê? Então, estes números do SOS servem para quem nos está a ouvir fazer o seu pedido de oração, transmitir o seu testemunho, dar-nos o seu testemunho, e serve também para nos enviar uma fotografia de algum prato especial, de algum talento, de alguma dança, do que ele quiser. Não tinha pensado nessa. Alguma dança, alguma coisa que ele quiser, algum talento, alguém que sabe que saltar bem, fazer uma pirueta qualquer. Desse género. Pois, até agora eles ninguém ainda mandou isso, mas pronto, lá do Norte vêm ideias boas, porque como ontem temos de falar, o Norte é melhor. Onde nós estamos tem de ser sempre o melhor, Bispo. Sim. É uma máxima. Então, portanto, neste momento, como eu estou lá, sim. É o melhor povo, a melhor região, as melhores igrejas, é lá. Então, amanhã se está no outro lado, esse povo já não é assim tão bom? Não, continua a ser ótimo, mas onde eu estou vai ser melhor ainda. Pronto, assim que está bom. Pronto. Sim. Entretanto, vamos agora para uma música, e a música hoje pode ser uma música de fé, e talvez pode ser mesmo esta que diz, posso todas as coisas. Vamos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Porque Jesus vive em mim. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. E o que é que eu tenho? Eu tenho a vida eterna. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho a vida eterna. Jesus no meu coração. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E para acabar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isto mesmo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entretanto, vamos agora até Canadá e temos a Bispa Rita. Ela é Bispa de Canadá e dos Estados Unidos. Então, vamos ouvir ela. Boa noite, meu nome é Rita e eu estou aqui a representar tanto o Ministério Maná que está aqui no Canadá e Estados Unidos, a supervisionar nossas igrejas. Maná estão no Canadá e Estados Unidos. Então é com prazer e alegria que estou aqui para compartilhar com todo o povo Maná
acerca do que está a acontecer no Canadá e Estados Unidos. Acredito que nos Estados Unidos já é conhecido a muitos, talvez não muito, não saibam, não tenham muita informação em relação ao Canadá. Também estou aqui realmente também para colocar-nos todos no ponto, a conhecer e saber qual é o ponto de situação do Canadá. Bom, eu gostaria de começar por compartilhar convosco alguns testemunhos e eu tanto recebi, não foi há muito tempo, muito recentemente. Então temos aqui um obreiro que vive em New Jersey e que ele trabalha numa companhia muito famosa aqui em New Jersey, nos Estados Unidos, e é uma empresa muito grande, muito conhecida aqui nos Estados Unidos. E claro, com esta pandemia, muitas empresas, estamos a falar de mais ou menos neste momento atual, mais de 240 mil empresas estão a fechar para não mais abrirem de uma forma permanente. Este é o ponto de situação neste momento. Mas esta empresa, exatamente por ter um servo de Deus, um filho de Deus lá dentro, claro, a bênção de Deus está nessa empresa. E o que aconteceu? Esta empresa não foi afetada com nada, nem o nosso irmão, nem esta empresa. E por ele ser um servo de Deus, Deus está a abençoar esta empresa de tal maneira que a empresa tem mais trabalho, mais pedidos de serviços, mais do que nunca, e este nosso irmão foi-lhe dado um bom aumento de salário. Glória a Deus. Também temos uma irmã nossa, uma família americana, inglesa, e uma coisa interessante dela é que ela começou a ler o livro do Nosso Apóstolo em inglês e ela gosta muito do livro do Nosso Apóstolo, tem causado um grande impacto na vida dela, segundo ela, e tem mudado muito a maneira de viver, de ver as coisas na vida dela. E ela sempre dá o testemunho de que sempre que lê o livro do Nosso Apóstolo, coisas na vida dela se transformam. E ela fica maravilhada com os ensinamentos contidos no livro do Nosso Apóstolo, do Ministério, e que são verdades que ela nunca tinha ouvido antes na vida dela. E ela dá o testemunho que na área financeira ela também semeia, e ela diz que nesta crise, com mais de 40 milhões de desempregados no país, Estados Unidos, ela recebeu aumento de salário 2 vezes. 2 vezes. Glória a Deus. Então, é porque ela tem ouvido a palavra, acredita na palavra de Deus e ela pratica, faz, e ela tem tido estes testemunhos de grande vitória. Estou-me a lembrar também de um testemunho em que havia portanto, um dos nossos pastores estava a trabalhar e uma colega queixou-se de fortes dores de cabeça, também americano, uma senhora americana, e o pastor, lá no trabalho dele, se apercebeu que ela não estava bem e então ele falou-lhe da palavra de Deus, se ela acreditava em Deus. Na palavra dela disse que sim, que acredito. E o pastor disse, olha, você quer que eu ore por si? E ela disse que queria que o pastor orasse por ela. E o pastor orou por ela e a grande admiração dela, que nunca tinha visto isso na vida dela. E, no entanto, o povo americano tem um background de ser um povo cristão. Mas a questão é ter a informação, saber qual é a palavra e a vontade de Deus. E então, o que aconteceu? Instantaneamente, aquela dor de cabeça forte que ela tinha, que estava a incomodar, a impedir que ela fizesse o trabalho como deve ser, desapareceu. Ela ficou admirada como é que aquilo aconteceu. Então, foi fantástico, porque depois, claro, ela recebeu a palavra de Deus e ela acreditou naquilo, portanto, que ela ouviu, e então já foi convidada, inclusivamente, pela esposa do pastor para ir estar no grupo familiar e inglês que nós temos, então, e sim ser acompanhada. Então, estas são, na verdade, algumas dos testemunhos. Temos muito mais, pela glória de Deus. Tem havido testemunhos, muitos na área da saúde, na área das finanças, e dou glórias a Deus porque Deus é mesmo real. Em relação também ao que está a acontecer em relação ao Canadá, especificamente Canadá, nós temos neste momento a lei da quarentena nacional e provincial, na qual aquele que não cumprir, infelizmente, tem multa e pode, inclusivamente, encarar imprisionamento. Quem entra no Canadá, não importa de onde vem, se dos Estados Unidos ou se de outro país do mundo, terá que fazer 14 dias de quarentena, não podendo sair de casa. E, na verdade, inclusive existe essa lei da quarentena dentro do próprio país, nas províncias. Ou seja, se uma província tem muitos casos de Covid-19, e se vai para uma outra província
que tem menos casos, a pessoa que sai da província com mais casos, quando chegar na província com menos casos, tem que fazer a quarentena também de 14 dias. A outra coisa também é o Canadá, em princípio, creio que, se eu não estou em erro, mas pelo menos Europa, América do Norte, eu penso que Canadá é o primeiro país a usar um chamado aplicativo para traquear pessoas com Covid na rua, onde quer que a pessoa estiver. Chama-se COVID-19 Exposure Notification App e que mostra ao utilizador que está a usar o aplicativo que tem que instalar no telefone as pessoas que foram testadas com Covid positivo. Então, Toronto é a primeira cidade a utilizar este aplicativo que tem que instalar no telefone, na qual o governo está a pedir e a incentivar que o povo instale esse aplicativo, porque através do Bluetooth Technology, e esse aplicativo vai trabalhar no background do celular para que as pessoas possam traquear e expor as pessoas com Covid-19 positivo através de códigos únicos que o governo vai distribuir das pessoas que forem testadas positivas. Mas é algo muito limitado porque depende do número de pessoas que utilizem o aplicativo, pois muitas pessoas estão preocupadas com a invasão da sua privacidade e, claro, com a exposição também. Pois a pessoa, ao ser exposta, claro, irá haver intervenção dos serviços de saúde. Então, neste momento, é o que posso falar em relação um bocadinho do Canadá. Na próxima oportunidade falarei um pouquinho também acerca dos Estados Unidos. Em relação ao programa Basta Crer do nosso apóstolo, devido aqui ao fuso horário, há irmãos que assistem em direto, mas muitos assistem no YouTube, onde previamente subscreveram, porque em Portugal 21 horas, aqui são 16 horas. E então o que mais tem impressionado nas pessoas é as mensagens do apóstolo, o espaço de perguntas e respostas. Em relação às mensagens, o feedback que eu recebi foi em relação à família. Todos os irmãos gostam, têm estado muito fixos e atentos aos tópicos da família. Gostam imenso desses tópicos da família. Também podem suas palavras e as mensagens acerca de finanças, pois têm incutido um espírito de fé e de encorajamento para que a pessoa, ao semear mais e mais, tenha mais e mais colheitas, sucesso e milagres financeiros. E também tenho gostado muito dos testemunhos e das fotos que enviam. Então, eu daqui me despeço. Gostaria só de dar uma exortação para todos vós que estão a ouvir e a ver, assistir este programa. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero encorajar você a voltar-se para Deus, porque este é o tempo certo para você voltar-se para Deus e andar com Deus. Venha a uma das nossas igrejas, você pode consultar o nosso site e descobrir uma igreja perto de si. E venha servir a Deus porque você tem talentos únicos que Deus lhe deu, para que você possa pôr à exposição de Deus, para Ele, Deus, usar desse talento para Ele, Deus, trazer pessoas para Ele, para o céu, através da sua vida. Então, bem-aja e boa noite. Muito obrigada, Bispa Rita. Então, Pedro, o que é que tem a dizer esta palavra? Tenho a dizer que o mundo está complicado, Bispo. Sim, né? Sim, e que toda esta situação da pandemia com o Covid-19 mudou a vida de um dia para o outro, mudou a vida de toda a gente. Um sistema muito estranho de medo, de controle de tudo aquilo que está a acontecer, que seria uma coisa impensável. Sim, faz mesmo que as pessoas até deixem coisas, né, que normalmente não deixaram, mas porque estão com medo, então deixam-se controlar de uma forma normal, de uma maneira normal, eles de jeito nenhum iam deixar. Sim, este medo que se cria, uma das coisas que me impressionou em Portugal e em grande parte do mundo é que, com o medo do vírus, as pessoas até deixaram de ir ao médico para situações emergentes que têm, problemas de saúde que têm, deixaram-se de tratar daquilo que precisavam de ser tratadas por uma coisa que não era para já uma realidade na vida delas, portanto a pessoa não estava doente com Covid, e deixou de fazer coisas importantes na vida, prejudicou-se muito mais do que propriamente aquilo que o vírus trouxe na sociedade. E outra coisa que tem acontecido é que, estava a falar no outro dia com uma pessoa, e esta situação do Covid-19 começou a criar uma divisão entre famílias, entre pessoas,
e a diminuir cada vez mais o contacto que as pessoas têm uns com os outros e criar problemas muito mais graves, na minha opinião, que propriamente a doença. E ninguém está a reparar nisso, está toda a gente preocupada com os números, que sendo alarmantes, eu sinceramente, quando vejo os números em Portugal, há qualquer coisa que não funciona, porque os nossos números, apesar de estarmos em listas negras, apesar de tantas notícias que temos visto e ouvido nos últimos tempos, estamos com números de 100 e tal casos novos por dia, 200 e tal, um óbito, 2 óbitos, e para-se a vida, a economia, e muito mais do que isso, o relacionamento entre as pessoas, cria-se divisões e tornamos numa sociedade impessoal onde não há contacto por um fantasma, acaba por ser por um fantasma E, portanto, eu acho que pior que o vírus, ou seja, pior que os efeitos da doença do vírus, é as causas indiretas que esta doença está a trazer, que é muito mais abrangente que os infectados ou que os óbitos. Tem um prejuízo muito maior do que aqueles que está-se a medir, não é? Sim. Que vem nas estatísticas, na vida das pessoas, na vida das Faz famílias. os danos colaterais. E nos direitos fundamentais que as pessoas estão a perder. Pois é isso. E eles deixam isto, eles, pronto. E que estão a aceitar com aceita, base nesse fantasma do vírus. A gente está tão focada no vírus que não está a ver os direitos fundamentais que está a perder. Quer dizer, que seria impensável acontecer há uns tempos atrás, quando nós estamos a ouvir a Bispa Rita dizer que já há programas e tentaram implementar na Europa, não com tanto sucesso, graças a Deus, mas começaram a implementar programas para controlar as pessoas. E cá em Portugal, ainda há pouco tempo, nós vimos ainda hoje de manhã, estava a sair uma notícia sobre aquilo que os Açores estavam a fazer, quase uma prisão domiciliária, obrigando as pessoas à quarentena, contra todos os seus direitos fundamentais. Portanto, o prejuízo é muito superior ao número de infectados ou aos óbitos. Há um prejuízo muito maior que ninguém está a ver, que não se está a falar e que, no modo geral, o mundo está a aceitar com este medo, com este fantasma do... Não estou a dizer que não é real, mas está muito mais potencializado, está muito mais explorado uma parte... Sim, na verdade é isso, né? Está a se deixar explorar pela qualquer pessoa que quer tomar, aproveite isso também. O medo é terrível, o medo é uma coisa que quando entra na sociedade paralisa as pessoas e a sociedade sempre afunda-se quando entra o medo. É uma coisa bíblica, é uma força que nós vemos na Bíblia, o medo é uma coisa terrível, amarra, aprisiona, faz com que a pessoa deixe de acreditar no futuro, deixe de lutar, seja pelo que for, fique imobilizada e perca das coisas mais importantes na vida. É mesmo isso. Pois, é impressionante para ver como que as coisas estão, né? E que é uma coisa global, que está em toda a parte do mundo. Mesmo ouvindo lá do Canadá e dos Estados Unidos, quer dizer, estão essas coisas tudo a acontecer. Mas também vemos, né, que as pessoas estão a ouvir a palavra de Deus e ela tem contado que tem muitas testemunhas mesmo, muitas testemunhas na área financeira. E outro dia, quando eu estava a falar com ela estava a dizer que tinha, tanto a América como o Canadá, muitas testemunhas das finanças e da cura divina. Mas eu acho que era Estados Unidos que tinha muito mais, estava a se destacar por testemunhas na área financeira. Muitas coisas mesmo, enquanto o Canadá tinha muitas testemunhas destacando o cenário da cura divina. Então é até interessante, né, quando a pessoa, né, uma nação, o mundo, passa por uma situação desta, né, as pessoas de repente começam a ligar para Deus, de repente começam a dar atenção, deixa a palavra entrar e depois, porque não tem hipótese, né, não vê mais esperança, as coisas se fecham, as pessoas ficam sem emprego. E lá, por exemplo, quer dizer, os Estados Unidos não têm nenhum sistema de segurança social. Lá, se não trabalha, não tem nada, não há nada. Canadá ainda tem alguma coisa, penso eu. Tem. Mas nos Estados Unidos não. Se não trabalha, pronto. Se não tem dinheiro, se quer ir ao hospital, está doente, nem entra, nem vale a pena, porque eles não vão fazer nada. Então lá, se a pessoa não tem, né, se a pessoa não tem dinheiro, é mesmo uma aflição mesmo. Então vê-se também, nesta época, que pessoas... né, também se vira para Deus também. Eles voltam-se para Deus e muitas testemunhas são mesmo pessoas, mesmo da nação, né, americanas, como aqui ela diz, que estão a ouvir a palavra de Deus, que estão a praticar a palavra de Deus e Deus está a fazer milagres na vida deles. Então é maravilhoso ver isso também do outro lado, né, porque toda a situação tem o lado complicado, né, que todos estamos a viver, mas quando uma pessoa tem Deus, quando a pessoa enche o seu coração com Deus e toma essa decisão de viver a maneira de Deus, então nós vemos outro lado, que no meio de qualquer tempestade, qualquer problema, que pode ser uma coisa global,
com Deus, isso não nos precisa afetar. Quando nós fazemos a palavra de Deus, quando nós olhamos para Deus, olhamos para Jesus, somos como Pedro que anda acima das águas. Então, no meio desta confusão à nossa volta, nós podemos ser aqueles que vão vencer. E, na verdade, isto é para todas. Isto não é para algumas pessoas, é para todas. É só virar-se para Deus, né? Ouvir o que Deus diz e fazer. Praticar os princípios de Deus e fazer de Deus, o Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E essas coisas todas acontecem. Né? Yeah. É isso. Entretanto, nós temos mais um testemunho, não é? Sim, temos um testemunho da Arminda Rodrigues, do Barreiro. Do Barreiro, sim. Então a Arminda conta-nos o seguinte: eu tenho uma filha de 3 anos e na terça-feira ela regressou ao infantário. Na quarta, quando ela regressou a casa, eu reparei que ela estava ligeiramente quente, media febre e estava com 37,8. Nesta noite ela fez febre. Então, na quinta-feira, eu liguei para a Saúde 24 e eles disseram para ficarmos isolados por precaução. Ela fez a medicação que foi dada pelos médicos e que a temperatura estava a reduzir. Rondava aos 38, 37,5. Às 18h40 chamei a minha filha para ela orar, ela já fala muito bem. Eu falava e ela repetia, oramos ao Pai Nosso, Salmo 91, Isaías 53,4, e repreendemos o diabo e qualquer enfermidade que se queria levantar, que caísse por terra. Depois de orarmos, ela foi para a sala e eu continuei a trabalhar. Terminei o meu trabalho e eu fui fazer o PDC em intercessão. Quando acabei, fui ver a minha filha, ela estava completamente fria e a cara dela tinha mudado completamente. Parecia outra menina, completamente curada. É o que acho interessante. Primeiro, acho assustadora como que ela acaba. Quando foi ver a minha filha, ela estava completamente fria. Quer dizer, primeiro, então está fria. Pronto, mas quer dizer que ela já não tinha febre, ela estava com temperatura normal. Só que esta palavra fria, para mim, me assusta um pouquinho. Pronto. Mas, entretanto, o que eu acho muito interessante neste testemunho, né, que a criança, 3 anos, né, que estava com este problema, esta febre, que ela chamou a criança. E a criança, na verdade, fez parte, né, de falar a palavra de Deus, de dizer, né, esses versículos bíblicos, de lutar contra o diabo. E é tão importante que nós ensinamos os nossos filhos nos caminhos de Deus quando são pequeninos. Porque aí a criança vai crescendo e isto se torna uma maneira de viver, começa a ser uma coisa natural. E quando há uma doença, qualquer coisa, não tem problema, vou expulsar o demónio. Vamos repetir isto. Quando tem lá na escola uma criança, uma amiga que está com um problema, com dor, Jesus cura, olha, diga isto. Então, eu acho que isso é muito interessante, é muito importante, na verdade, que ela aí, né, ela fez isso com a filha dela, que já fala bem, coisa e tal, esses versículos todos, né, nem era uma, até uma quantidade, né? É logo Isaías 53, o Salmo 91, o Pai Nosso, era logo para uma criança de 3 anos, É puxado. é puxado, mas ela ficou cheia da palavra de Deus. E o resultado foi, né, que a mãe também, né, intercedendo, fazer o PDC, então a criança ficou completamente curada. Então achei esta testemunha muito lindo. Sim. Só assim. Não, eu acho interessante isto que a Bispa está a dizer Sim. em relação a esse testemunho, porque a Bíblia diz, ensina ao menino no caminho em que ele deve andar e ele nunca mais se desviará dele, não é? Quando isso, for mais é. velho. E muitas vezes nós tomamos as rédeas da educação dos nossos filhos nas coisas normais da vida, deste mundo, não é? Ele vai à escola não porque lhe apetece. Eu, pelo menos, quando eu fui à escola, não fui porque me apetecia. Não me apetecia levantar cedo, não me apetecia ir à escola, tinha outras coisas muito mais importantes para fazer, como brincar, saltar, fazer outras coisas. Só que a minha mãe achou que havia outras coisas mais importantes e obrigou-me a ir à escola. Portanto, os pais tomam conta da educação dos filhos em relação às coisas da vida, não é? E educam os filhos, preparam os filhos para a vida. Ou um bom pai deve preparar os filhos para a vida na educação, nas tarefas diárias, em relação ao dinheiro e por aí fora. Em relação às coisas espirituais, o que o mundo chama religiosas, os pais não têm tantas convicções, mesmo às vezes quando são crentes. Então, deixam ali uma lacuna, uma abertura que é, quando o meu filho for mais velho, decide. Olha, isso não acontece em nada na vida, não é? Ele não foi para a escola porque o filho decidiu. Sim, porque ainda é muito novo, não entende ainda as coisas. Quer dizer, mandamos para a escola para ele começar a entender. Sim, para aprender coisas que vão ser úteis, nem é agora, é no futuro, não é? Sim. Porque eu com 6 anos quero lá saber da escola e da matemática e por aí fora. Não estou muito preocupado em fazer contas. Mas começam-me a preparar porque um dia todas essas matérias vão ser necessárias. Não é?
E quem diz isso, ter rotinas, fazer a cama, fazer essas coisas. Não foi o meu caso, mas Sim, acho que deve-se ter essa essas... era a minha pergunta, na não, verdade. não foi o meu Não, caso. não. Eu nessa parte, graças a Deus ou não tive de lavar a louça, de cozinhar, de fazer a cama, nunca... Minha avó era contra os rapazes fazerem isso, glória a Deus por isso. Amém. Então, não foi o meu caso. Mas, sim, hoje ensina-se isso e eu acho bem, acho que é... Sim, já não é consigo. Já não tenho cidade, é uma maravilha. Então deixa-se essa lacuna, deixa-se essa a parte religiosa, ninguém quer saber. Um dia ele decide, um dia ele vai saber. Sim. E isso é um grande erro, porque tal como é necessário, nós sabemos ler, escrever, é útil, é uma ferramenta importante nós conhecermos a Deus e certos princípios, não só conhecermos a Deus, como sabemos nos mover nos princípios de Deus, trazem sucesso no futuro. E é engraçado esta mãe, porque ela, apesar da filha ter 3 anos, Sim. desde o início faz com que as coisas espirituais sejam naturais, fazem parte da vida daquela criança. É natural, o Salmo 91, o Pai Nosso, orarmos, repreender o diabo, é Sim, uma coisa sim. natural. Ele não fica a pensar, então eu vou expulsar o Sim, 3 anos anda a expulsar o demónio, é uma coisa resposta. esquisita, não é? Sim, O que é que a criança vai dar? Eu digo isso porque eu, quando comecei a ler a Bíblia, a primeira vez que eu peguei numa Bíblia, ainda não era crente, não percebia nada disso, mas a minha avó tinha uma Bíblia na mesa de cabeceira e era um livro, e eu, como gostava de livros, comecei a ler. Eu lembro que a minha avó ficou em pânico de eu estar a ler a Bíblia, porque telefonou para a minha mãe e tudo, que estava no trabalho. O rapaz, vê lá o que é que o rapaz anda a fazer, que ele anda a ler a Bíblia, quem lê a Bíblia fica maluco. Portanto, as coisas... Por que é que as pessoas falaram isso? Era uma crença comum, talvez até trazida pela Igreja Católica, Sim, de porque maneira a eu nunca tinha afastar... ouvido falar isso na Holanda. A primeira vez que eu ouvi isso, na verdade, foi em Angola. Depois o Sim, Pedro era também. comum. Sim. Portanto, era comum na tradição religiosa antiga da igreja tradicional. Ler a Bíblia não era para qualquer pessoa e ler a Bíblia fazia com que a malta pudesse ter aqui uma avaria qualquer. E era o que acontecia. E a minha avó ficou em pânico, foi fazer uma queixa à minha mãe por ler a Bíblia. Quando eu me converti, até achei isso muito engraçado, não é? Ter Sim. uma queixa, fui corrigido por ler a Bíblia. É uma perseguição religiosa doméstica. E então, há muito esse desconhecimento das coisas espirituais, da Bíblia, de Deus, e os pais ausentam-se disso. Isso mesmo quando são crentes, porque acham que a criança ainda não tem idade para isso. E isso, muitas vezes, é um problema no futuro. Nós devemos cuidar disso, devemos cuidar dessa educação, tal como educamos a criança nas coisas normais da vida, as escolas e por aí fora, devemos educar a criança a andar com Deus e fazer com que as coisas de Deus tenham uma presença natural, normal na vida Sim. das crianças, que não seja um tabu. Sim, não é uma coisa assim para domingo, uma coisa religiosa, não. Sim. É mesmo parte da vida, como Parte tu da está a vida dizer. da Pronto. criança. E isto é muito importante, na verdade. Nós também temos fotos, então vamos ver algumas fotos. E começa já com uma criança, Miguel Ângelo, a assistir Villarreal. Então aqui vemos um desses costumes assim, né? Está Sim. bem perto, está bem perto. Outra dizia, está muito perto, não pode ficar tão perto da televisão, mas pronto. Está a ver a Villarreal. E a seguir temos 2 fotos, que devem ser, sim, são as mesmas. Jandira, boa noite, apóstolo, bispa, cumprimentos de grupo familiar em Aveiro. Em Aveiro, boa noite também. E depois temos mais uma foto de Telheiros, Rosa. Hoje foi dia de convívio, mesmo online praticamos Atos 2:42, de Telheiras e Santo Antônio dos Cavaleiros. Mandamos um grande beijinhos a todos e uma fatia de bolo ao apóstolo. Então é só uma fatia de bolo ao meu marido, nem a nós. Estamos de dieta, bispo. Ok, pronto. E que temos mais? Pronto, porque esta é para nós, estás a ver. Bolo de chocolate, café da tarde, servidos? Sim. Quem manda isto é a Sandra de Ribeirão Preto. Este bolo parece muito bom mesmo. Este molho assim para cima. O que é que temos mais? Temos mais Temos fotos? aqui o Jorge Pires, também do Grupo Familiar de Aveiro. Penso que é uma fotografia da igreja. Pelo menos parece. Sim. E depois temos uma fotografia que será do pastor Jean, Ação Social da Igreja de Pontal. Aham. Depois temos novamente Pontal, uns irmãos de Pontal, eu já os Novos conheço. grupos familiares, diz aí? São novos Sim, no grupos final, familiares, novos pois. grupos familiares de Pontal, exatamente. E depois de Namíbia. Namíbia. Não podia Temos falhar. o Cris, Sim, sempre sempre ligada ligado à Videira. à Videira. Agora está à frente da editora Curiacos. Sim, senhor.
A seguir Olha, temos quem uma manda fotografia espetacular Pois, eu conheço. Estás de nessa Braga. foto. Estou. Tu sabes que ela E mandou tem uma essa camisola foto. muito gira. Não sei quem é que... foi a minha mulher. Sim, claro, então. Eu não tinha visto quem tinha mandado. E manda mais algumas, então. A Sim, isto é de um primeira, grupo familiar. essa segunda, é um grupo familiar onde? Sabe onde que é, não? É ao pé da minha casa, em Braga. Não sei, é Maximinos, para aí. Pronto. E mais uma foto. Esta foto é muito antiga, pá. Esta foto do meu marido com uma gravata a flores, muito magrinha. Não sei se ele está a ver ou não, mas pronto. Pronto, ele está muito envergonhado. Agora nem quer aparecer à frente da câmara. Pronto, para nós esquecemos. Pronto, esta foto. Entretanto, saltamos para o Brasil. E diz: sou Ana Clara de Flamboyantes. Boa noite, apóstolo. Minha mãe lavando o carro para ir a grupo familiar. A filha manda a foto, pronto. Ok, estou a ver. Porque sempre a mãe manda fotos da filha, agora é o contrário. É uma coisa que os filhos adoram. É. É para se vingarem do tempo que as mães mostram aquelas fotografias que ninguém devia ver. Sim. Eles É. agora aproveitam com as redes sociais e eles são Exatamente. muito mais... Fazem o contrário. Vai Fazem o logo... contrário. Tens uma de Mike, mas ainda não chegámos ali. É. Temos aqui: boa noite, família. Esta foto é do grupo familiar Armação de Pera. Da Tânia. Da Tânia Mandiço. Depois temos o Alex Gonçalves, do Luxemburgo, na Praça dos Leões. Sim. Então, é esta. Se posso de Leões, pois tem a Leão. Terezinha de Portugal, praia de Odeceixe. Odeceixe. Olha, engraçado. Odeceixe. Não sei onde é que será, talvez Costa Alentejana? Pois, não tem mais, não tem estas próximas, está bem. Então, muito bom, pode continuar a mandar fotos, pode continuar a mandar testemunhos e, entretanto, acho que são horas para uma música. Quer ouvir alguma música em especial? Ou quer se esforçar com outra música? Mas Não quer se esforçar com uma música? Não quer se o esforçar? que é que isso quer dizer? Esforça-te. Há uma música muito gira que chama-se Esforça-te. E tem bom ânimo. É? Ok, bom também. Lembrei-me agora. Pronto, é isto de repente. Esforça-te e tem bom ânimo, o Senhor teu Deus é contigo. Ele é contigo por onde quer que andares. Esforça-te e tem bom ânimo, o Senhor teu Deus é contigo. Ele te vai dar onde a planta do teu pé pisar. Esforça-te e tem bom ânimo. Nenhum se assustará diante de ti. Esforça-te e tem bom ânimo. Ele não te vai desamparar. Porque Deus está contigo. Por onde quer que tu andares. Nem a espada, nem o perigo te podem fazer parar. Oh, esforça-te e tem bom ânimo. Oh, esforça-te e tem bom ânimo. Oh, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. O Senhor teu Deus é contigo. Ele é contigo por onde quer que andar. Esforça-te e tem bom ânimo. O Senhor teu Deus é contigo. Ele te vai dar onde a planta do teu pé pisar. Esforça-te. Esforça-te e tem bom ânimo, é isso que nós temos. E ainda para ficar com mais ânimo, convidamos então aqui o Bispo Paulo para falar acerca do relógio de oração. Muito obrigado, Bispo. Boa Sim. noite, Bispo Pedro.
Estão em direto connosco neste momento. E boa noite também ao apóstolo. Desde já quero agradecer a oportunidade que o apóstolo me dá para falar aqui no programa Basta Crer. É um privilégio. E então eu vou falar sobre o relógio de oração e hoje eu vou falar corrida contra o tempo. Corrida contra o tempo. Neste momento a convenção está às portas, faltam cerca de uma semana e mais 4 dias por aí e a nossa convenção está mesmo a chegar. E por isso hoje eu quero falar o relógio de oração, corrida contra o tempo. E sabe, meu irmão, o diabo é enganador, ele usa máscaras. E hoje eu quero desmascarar o diabo. Até inclusive eu trouxe esse livro, 7 Passos para Castigar o Diabo, para desmascarar o diabo. Sabe, a máscara é algo que se põe à frente da cara para alguém, para que ninguém saiba quem está por detrás. Um ladrão vai assaltar, por exemplo, um banco, então ele põe uma máscara para que ninguém saiba quem é. Quem é, é verdade. E o diabo se esconde atrás de uma máscara para que as pessoas não saibam que ele existe. Não saibam quem é que está a fazer determinada coisa. O diabo muitas vezes usa-se de máscara para enganar os crentes. O diabo por vezes diz assim: olha, eu sou teu amigo. Olha, eu sou membro da igreja. Olha, eu vou te ajudar. Olha, eu vou te curar. Tudo isso são máscaras que o diabo usa. Com o objetivo do quê? De enganar o crente. Mas por detrás deste engano existe um verdadeiro inimigo. Ele, na verdade, não é amigo. O diabo não é amigo. O diabo é nosso inimigo. Ele veio para ajudar, não veio nada para ajudar. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer mostrar à pessoa que é amigo, vai trazer paz, mas não vai nada trazer paz. Ele mostra às pessoas, os políticos, traz fama, mas, na verdade, por detrás dessa fama, ele quer amarrar as pessoas. Então, quem é o nosso verdadeiro inimigo? É o diabo. É o inimigo derrotado. E ele, nesta convenção, ele quer trazer mentiras a você. Está a dizer, por vezes ele diz assim: olha, para de orar, não ores muito. Ora, essa convenção vai ser mais uma convenção. Olha, não vai à igreja. Olha, não acredites muito nisso. Olha, não vale a pena sair de casa, porque agora há o Covid, há a pandemia. Olha, tu vives aqui em Canadá, não vai para Portugal, sabes, porque vais ficar numa cerca sanitária. Olha, já oraste muito ontem, ora, estás cansado. O diabo é um mentiroso, é um aldrabão, é o pai da mentira. As pessoas estão enganadas, lutam contra as pessoas, lutam contra os sindicatos, lutam contra os patrões, lutam. Mas a nossa luta não é contra essas pessoas. A nossa luta verdadeira é contra o diabo. E por isso hoje nós vamos o desmascarar. E como é que nós vamos desmascarar o diabo? Corrida contra o tempo. O relógio de oração. Pimba, meu irmão, por cima do diabo. Se você tem um relógio de parede, usa o relógio de parede, dá-lhe na cabeça. Sabe o que é o relógio de parede? É você orar 3 vezes ao dia. Então, nós vamos usar o relógio de oração para desmascarar o diabo. Qual pandemia qualquer, meu irmão? Qual ficar em casa? Nada disso. Isso são mentiras do diabo. E nós vamos ver hoje que o relógio de oração é uma autêntica arma para desmascarar o diabo. Como? Guerra espiritual. Assuntos especiais, 24 horas por dia, durante 7 semanas, agora estamos na 6ª semana, a nível mundial, envolvendo todo o povo, crianças, adultos, velhos, aposentados, malamados, doentes, curados, todo mundo. Vamos fazer uma guerra cerrada contra o nosso verdadeiro inimigo. E é uma corrida contra o tempo. E naquela altura, Josafate fez isso. Josafate era um homem como eu, como tu, como todos nós. E também o diabo veio com mentira. Sabe o que é que o diabo veio a Josafate e disse? Josafate, sabes de uma coisa? Olha, vem contra ti uma grande multidão. Essa convenção não vai dar certo. A polícia vai lá ter contigo. Fica na cerca sanitária. E o Josafate, ouvindo isso, as mentiras, começou a tremer. Mas sabe o que é que o Josafate fez? Josafate temeu, mas pôs-se a buscar o Senhor. Fez um relógio de oração só para um dia. Não só Josafate fez esse relógio de oração só um dia, mas também diz a Bíblia em 2 de Crônicas 20, pôs-se Josafate e Judá. Judá é o amigo de Josafate. Juntaram-se e começaram a orar.
E começaram a clamar. Diz que, no versículo 13, 2 de Crônicas 20, 13, diz que todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças. Olha aqui, relógio de oração para crianças. Pastora Ana, atenção. As mulheres, atenção, bispa, as Sim. mulheres. Sim, então, mas está a falar o quê? E os seus filhos. Estou a falar de oração para todos. Josafá fez um relógio de oração, corrida contra o tempo, porque o inimigo estava vindo com ele. E ele pregou, diz, epa, vamos aqui fazer um relógio de oração só de um dia. E foi só um dia. Em um dia, eles desmascararam o diabo, só com um passo. Sabe o que é que eles fizeram? Fizeram a oração de louvor. E é isso que fala o nosso guião de intercessão nessa sexta semana. Nós estamos na sexta semana e é isso que nós vamos praticar hoje. Mas antes de praticar, mais uma vez lembrar onde é que nós podemos encontrar este livro, este manual, que vai desmascarar as mentiras do diabo. Temos aí o especialista em relógio de oração online. O Bruno vai explicar onde é que você vai encontrar este livro, onde tem as orações específicas para te ajudar. Se calhar você está-nos a ouvir, assistir pela primeira vez, não seja por isso. Nós temos duas maneiras de tu conseguires esse livro. Na tua igreja local, procura uma igreja mais próxima, nós temos espalhadas igrejas por todo o mundo e arredores. E também através da igreja online, através também do nosso site Basta Crer. Certo, então nós estamos aqui no site Basta Crer, aqui do meu lado direito, do seu lado esquerdo, exato. Você pode vir aqui diretamente ao ícone Nascidos para Vencer, que é o tema da nossa convenção, e se entrarmos cá dentro vamos diretamente a um ícone que diz relógio de oração, que é este aqui. E se clicarmos aqui dentro, você vai ter toda a informação que está a decorrer neste relógio de oração, e se quiser obter o livro, que o Bispo Paulo estava a dizer, você clica exatamente aqui, onde diz obtenha o livro, exatamente aqui, e clicamos e vai abrir, neste caso, a Curiax Editora, e você pode adquirir o livro de forma digital. Se por acaso você quiser saber, aproveita aqui e deixa-se, quiser saber as moradas das nossas igrejas, tem aqui, nesta parte onde diz contactos, se você clicar aqui e vier aqui onde diz moradas, você vai conseguir procurar obter as moradas das nossas igrejas. Exatamente, muito bem. Então, não perca essa oportunidade de tu orares. Corrida contra o tempo. E é isso que Josafá fez. Josafá começou a louvar o Senhor. E sabe o que é que aconteceu? Diz que os inimigos se destruíram entre eles. 3 inimigos, batalhões, juntos. Uma certa confusão. E sabe, em tua casa tu também podes fazer isso. Louvando o Senhor pela vitória da convenção de fé. Como é que isso se faz? Agora eu vou fazer a parte prática. Não sejais somente ouvintes, mas praticando. Em tua casa, na página 41, tu podes dizer assim: ó Deus, nós te agradecemos porque sabemos que ouviste as nossas orações. E pelo teu poder já temos vitória nesta convenção de fé, como está escrito em 1 de João 5,14. Mesmo em tua casa tu podes cantar. Eu aqui tenho um grupo de louvor, por exemplo, eu vou pedir ao Mike, põe o Lá menor. Em tua casa tu podes cantar. Tu dizes, ó Senhor, eu te agradeço porque eu já tenho confiança, nós agora nos vamos vencer nessa convenção de fé. Isso, sozinho em tua casa, no carro, no táxi. Se você é moçambicano, no chapa. Se você é angolano, no candongueiro. Se você vive nos Estados Unidos, no Uber. E tu vais cantando. O Senhor marchando está e vem com o seu exército. Sua glória será vista em toda a terra, pois o nosso capitão é... Cantas isso e depois paras, depois dizes, Senhor, eu não sou canto. Não interessa se você é desafinado, meu irmão, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver de tons. E depois tu também podes dizer, Senhor, eu agora vou salmodiar a Ti, porque Tu és um Deus bom. Salmodias em português. Lá menor aí. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Senhor eu descansarei. Esta é a nossa melhor convenção de fé. Obrigado, Senhor, porque o nosso apóstolo vai ser ungido, vai falar. Eu não serei mais o mesmo. Depois tu misturas isso com línguas.
Rama serelala baralala serelelebe. Oh, rabarabala reberebere. Depois diz, Senhor, eu canto músicas, porque essa é a maior convenção de fé. Aleluia. Espírito, Espírito Santo de Deus, derrama sobre mim, cheira babalada barrebe, oh rabalarebe querebe. Esta é a maior convenção de todas. Fala-me, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu? Você fica cheio do Espírito, você fica armado, você fica preparado, você fica com uma unção tremenda e você não vai à convenção de fé à toa, porque a convenção não é uma festa, é um tempo novo que vai conversar na tua, na minha e na nossa vida. Deus abençoe. Então, Já acabou o relógio de eles oração? ainda estão à espera. Ah, não, já acabou o relógio de oração. Assim acabaste o relógio de oração. E depois vais para a tua casa, ou vais para a cozinha, ou tomas o pequeno almoço. Se for à noite, vais dormir. Está a ver? E acabou o relógio de oração. Sim. Fazendo isso durante 7 semanas. Você já imaginou como é que será essa convenção? Pessoas a virem de todo lado, com esse espírito de fé, com esse entusiasmo, essa maneira, essa expectância. Não seremos os mesmos, meu irmão. Há muita gente que diz assim, será mais uma convenção? Não, não será mais uma, esta é a convenção. Porque aquilo que passou, passou. Esta é a nova convenção. Então, resumindo e concluindo, corrida contra o tempo. Prepara-te, ora em casa, busca o Senhor, faz o relógio, lê os livros, fica ligado com louvor e adoração. Este é um tempo novo que está a começar agora no nosso ministério. Nós nunca tivemos televisão 24 horas. A ver? Nós nunca tivemos essa preparação. Primeiro louvor e adoração, depois vem o apóstolo, de segunda a segunda, meu irmão. Isso é muita preparação. Meu irmão, eu estou entusiasmado. Nesse momento eu estou à espera da convenção de uma forma sobrenatural. E eu acredito que você também que está aí. Não importa se você está em Moçambique. Não estou em Moçambique. Não, meu irmão. Hoje nós estamos ligados, conectados. Não, mas eu estou aqui na Inglaterra, Manchester, não interessa. Estou aqui em Houston, não interessa. Hoje nós estamos conectados 24 horas por dia, hein? Orando, ouvindo a palavra de Deus. Para quê, meu irmão? Para nos prepararmos, porque é um tempo novo que vai começar. Bispo, já estou muito cansado. Exatamente. Então, mas quer dizer, as pessoas estão ali à espera e isso assim funciona. Não, já fiz o relógio. O meu relógio já acabou. Então, mas você nem quer saber lá das pessoas. Então é melhor confiar mesmo ao meu marido, não é? É melhor. Corrida contra o tempo, apóstolo. Chega para ali. Ok. Leva a cadeira. Leva a cadeira. Leva a cadeira. Ok, obrigado. Eu gostei muito de ouvir o Paulo. Sim. E mostra lá aí o painel todo. Hoje somos 4, qualquer dia somos 20. Ei, que espetáculo! Olha, que engraçado. Eu estava a ouvir aqui o Paulo a falar sobre a convenção. E realmente cada convenção é única. E uma pessoa deve estar, claro, hoje em dia, como estamos em tantos países, nem toda a gente consegue vir, mas vamos estar conectados na mesma, por satélite, por internet, por todos esses meios, e portanto o Espírito de Deus vai estar a todo sítio. Agora, é engraçado, ainda hoje de manhã estava a tomar um café ali com o Pedro, e estávamos a falar, dei só assim umas ideias. O que é que você acha que vai acontecer, não é? Porque está a ver, Deus está a abrir revelações. Explique lá, o que é que você... Estávamos a falar no caso estávamos a falar das revelações que Deus tem-nos dado, nomeadamente aquelas que estão no livro 30, 60 e 100, e estávamos a trocar opiniões sobre aquilo que o apóstolo está a escrever nesse livro, e são revelações novas que abrem outra dimensão para aquilo que Deus está a fazer, nomeadamente sobre prosperidade. Uma das coisas que nós estávamos a falar era, de facto, muita gente se queixa, não é? Ou acusa a Igreja, mesmo crentes, têm uma noção da doutrina da prosperidade. E, de facto, a doutrina e ataca o dízimo
e as ofertas como se isso tivesse a ver com a doutrina da prosperidade. Enquanto o problema nunca é o dízimo às ofertas, porque são leis bíblicas que não vão mudar, independentemente da opinião das pessoas, mas a atitude ao praticarmos isso é que determina se estamos na doutrina da prosperidade ou se estamos no Evangelho verdadeiro. Isso foi uma das coisas que nós falámos. E depois Não, diga. estávamos a falar de outras revelações que por vezes o apóstolo não partilha tanto, e uma das minhas dúvidas, porque tenho ouvido várias vezes o apóstolo falar sobre isso, é o batismo do fogo. E ainda hoje, exatamente antes de ir para o programa, estava a falar isso com a minha esposa, e ela, tal como eu, tinha dificuldade em explicar isso. O que é o batismo no fogo? Muita gente pensa que é o expoente máximo do Espírito Santo na vida da pessoa, que é o batismo no Espírito Santo no seu expoente máximo. Outros, como eu pensei, ou pensava, que tem a ver com perseguições e tribulações. E o apóstolo deu uma explicação muito simples, que eu acho que traz uma grande revelação e é muito importante para os servos de Deus, sobretudo para aqueles que já são crentes. Talvez para aqueles que estão-nos a ouvir pela primeira vez não faz tanto sentido, mas para a igreja em si, eu acho que é uma grande revelação. E o apóstolo estava a explicar que o batismo no fogo é aquilo que Deus traz à nossa vida para queimar aquilo que não presta, a tal palha, não é? Para nos poder ajudar a irmos para um nível superior. E uma das coisas que o apóstolo estava a partilhar nesse café que nós estávamos a tomar, e que de facto é um bocado assustador, é que o batismo do fogo vem para queimar essa palha que está na nossa vida, que não presta, que está a ser um empecilho. E se nós não deixarmos que esse fogo que Deus traz queime essa palha, acabamos por ser nós consumidos por esse fogo. Eu estava a lembrar de vários casos ao longo da minha vida cristã, até mesmo depois de ter saído do pé do apóstolo, e com verdade é isso, quando nós resistimos a isso, resistimos a esse fogo que não é o diabo, muitas vezes nós pensamos que é o diabo, que não é uma injustiça humana, que não é nada disso, e resistimos a isso, ou deixamos-nos levar e deixar queimar aquilo que não presta, ou resistimos e acabamos por perder a nossa salvação, afastarmos de Cristo e por aí fora. E eu estava a dizer que era uma revelação tremenda. Sim, que né, eu não tinha percebido isso. eu vou trazer coisas novas, e eu estava a dizer ao Bispo Pedro o seguinte, que Deus, já o ano passado, tinha falado assim, olha, diz na convenção que eu sou um Deus, estou contente, o povo está a ser fiel, eu estou a derramar a minha bênção, mas vai avisando. E eu avisei que ia acontecer algo tramado, lembra-se? Sim, sim. Que ia acontecer algo inédito, que havia de acontecer qualquer coisa. Quando veio o Covid-19, eu disse, isto vai ser uma coisa terrível para os deuses deste mundo. Eles pensam que vão vencer, mas não vão. E portanto, mas para os crentes que se agarrarem a Deus, eles vão vencer. E mais vencer, eles vão ficar por cima. E enquanto uns sobem, que somos nós, os outros descem. E cada vez estamos a ver mais isso. Eu já lhe vou dizer que para o ano que vem ainda vai ser pior. Exceto que essa diferença vai ser cada vez maior. Deus vai exaltar os crentes verdadeiros e vai diminuir os que andam a chatear a Deus, ou a ofender a Deus, ou que não quer nada com Deus, etc. Bem, mas vou também trazer outros tipos de revelações que Deus me tem dado, que um deles é sobre o fogo. O fogo é assim, a pessoa ou deixa que Deus o queime aquilo que não presta e aceita, ou então fica queimado, chamuscado. E depois há aqueles que quando estão num acidente qualquer ficaram queimados, há queimaduras de 1º grau, 2º e 3º, e portanto vai para o hospital espiritual e ainda tem salvação. Mas há outros que ficam tão chamuscados que ficam perdidos para sempre. E Deus, quando eu vou ensinar essa doutrina, eu penso que, não sei se já ensinei ou não, mas, porque também tenho outros livros que ainda não publiquei, mas você vai entender muitas coisas que passam na sua vida e na vida dos outros. E se você permitir que Deus limpa aquilo que não presta, você vai ser cada vez maior e maior. Mas há outro tipo de revelação que Deus quer finalmente trazer ao seu povo, que é o poder que há no pacto de sangue. O poder que há na união. Qual é o poder? O bispo estava a perguntar, estava a dizer que achou muito interessante aquela coisa de eu ter um gráfico, não é? Então posso adiantar o seguinte, o gráfico que eu desenhei ontem, este aí, eu faço outro. É esse. É um gráfico exponencial. Vai mais perto? Exato.
Só que eu enganei-me, este ponto aqui devia estar no 0. Ou seja, se eu não tiver ninguém que concorde comigo, eu não tenho poder nenhum. E o grande exemplo é Jesus. Jesus, na sua terra, Jesus tinha dentro dele todo o poder que há no mundo. Era o Espírito Santo. Mas como não havia ninguém na terra dele que concordasse com ele, ele não conseguiu fazer nem um milagre. E, portanto, isto diz que se ele não conseguiu, porque não tinha ninguém, muito menos nós. Mas depois vou dar outros exemplos de que Deus, só com um, mudou o universo. Agora imagina que é uma igreja com centenas, milhares de pessoas que concordam. Nós, usando as leis de Deus, pomos o diabo debaixo dos pés. Quem quer que for governante ou não, poderoso ou não, fica derrotado com poderes que ele nem sonha que existem. Está a ver? Que é o que está a acontecer agora. Portanto, nós estamos num tempo novo e esta convenção vai trazer uma unção e uma revelação tão grande que não tem nada a ver com o resto, porque nós estamos num tempo completamente diferente. Nós já entramos no Apocalipse. Nós não vamos entrar no Apocalipse, nós já estamos dentro do Apocalipse. Está a ver? E, portanto, há outras leis que Deus tem-me falado para eu compartilhar, que vão mudar radicalmente o poder de cada um de nós e em massa a igreja. Para quê? Para conquistar território ao diabo, que é o coração das pessoas. Portanto, realmente vai ser uma convenção completamente inovadora. E por isso, quer a pessoa consiga estar aqui fisicamente ou por este ou aquele motivo não pode, mas está conectado, é importante cada um orar durante este tempo para vir nesta expectativa, neste desejo forte, está a ver? Nesta fé de vir para receber um poder novo, uma unção nova que vai precisar. Quem não tiver esta unção, você não vai aguentar, porque as pragas do Egito, já a partir desta convenção, você vai ver que esta praga que aconteceu do Covid-19 não é nada comparada com a próxima. Deus já me revelou isso e pode ter certeza que vai acontecer. Porquê? Porque Deus não está para brincadeira. Nós estamos nos últimos tempos. Isso vem em Apocalipse, etc, etc, que eu vou compartilhar. Portanto, você precisa de estar conectado na convenção para receber esse poder, essa unção, essa revelação. E, portanto, porquê que é importante, e por isso eu tenho pedido ao Paulo para sempre dar uma palavra aqui sobre a intercessão, porque eu dou um exemplo de cura divina. No início da nossa igreja, eu, ao fim de algum tempo, Deus me deu a conhecer o segredo de como é que a pessoa pode ser curada, não é? Porque é com a lei de semear e colher, pronto. Mas eu reparei que muita gente não vinha preparada. Então Deus disse, diz ao povo para estar uma semana a ler o livro de cura divina. Preferência ler todos os dias, porque quando ele vier domingo para tomar posse, receber a sua cura, ele vem com fé. E tem muitos casos interessantes. Por exemplo, uma irmã, há uns bons anos atrás, vai à convenção e foi atacada com um problema sério de saúde. E foi pedir oração numa convenção, mas não ficou curada. Então, depois mais tarde ela disse, eu vi logo porque eu não vim preparada, não vinha com expectativa nenhuma, fui como se fosse para a praia, foi uma festa, em vez de ir para buscar o poder de Deus. Então ela disse que teve então uma semana em que todos os dias fazia que eu devia ter feito na convenção. No domingo a seguir foi à igreja, ficou logo curada. Então, assim é a importância desta convenção e a importância de você estar a orar para que Deus lhe dê revelação, para que Deus também me dê revelação, para que Deus se use de si e de nós todos para uma coisa sobrenatural que não é apenas, já adianto isto, Deus não está nada interessado em que você apenas sobreviva. Essa conversa da pessoa estar contente e acomodada porque, glória a Deus, tem um salário fixo, glória a Deus, tem um emprego que não sei o quê, isso, meu irmão, não é nada.
e são migalhas. E Deus precisa que você suba uns degraus para Deus se utilizar de si, seja como até na área política, na área social, na área económica, porque Deus está a acelerar o processo de acabar o mundo. Vai mesmo acabar. Eu vou explicar também, por exemplo, a preparação dos países mais fortes do mundo, como os Estados Unidos, como é que chama? A China, a Rússia e mais uns tantos, já se estão a preparar para a Guerra Mundial. Já se estão a preparar. Está a ver? E, portanto, cada vez estamos mais dentro do Covid-19. Por outro lado, também vou compartilhar de forma mais, e hoje também vou falar um bocadinho, de como nós, orando, aí em união, estamos a desmascarar, estamos a provocar que Deus desmascare toda a maldade dos políticos, dos juízes e por aí fora. Para que o povo cada vez acredite menos nessas pessoas, cada vez porque estão cansados de tanta mentira, tanta roubalheira, etc. E porque então depois o povo mais facilmente vai pôr os olhos em Jesus. Principalmente na Europa, porque em África, o Paulo é angolano, a África era um desastre total. Era mortos no chão, havia fome mesmo a sério. O governo não tinha dinheiro a não ser para comprar armas e fazer guerra MPLA e UNITA. E no meio dessa situação tremendíssima, eu disse, a primeira vez que eu levantei uma oferta, eu estava a chorar, porque eu sabia que só um homem mau é que ia, enfim, tirar dinheiro a um povo pobre. Mas eu disse assim, hoje vocês estão de mão estendida a pedir esmola, mas vou-vos mostrar e dar a conhecer uma pessoa fantástica que vai fazer com que vocês tenham a mão não mais a pedir, mas para dar. E passados estes anos todos, Angola, a nossa igreja, é uma igreja que ajuda muitos outros países, literalmente. Não é só com finanças, é com missionários. E, portanto, só Deus é que tem esse poder. E porquê que foi fácil também, pois eu ensinei muitos jovens a serem empresários, etc. Foi muito fácil deles progredirem muitíssimo mais depressa que os europeus, porque eles não tinham mais nada onde se agarrar. E o problema da Europa é que eles continuavam a agarrar-se à reforma, ao partido político, à maçonaria, porque a maçonaria tinha muita força, hoje cada vez tem menos e vai ter cada vez menos, ao governo que dá isto, aquilo, aquilo outro, e agora cada vez tem menos. E agora estamos a ver, finalmente, que na Europa, não é só na Europa, mas na Europa, muitos não têm outra chance senão acreditar finalmente em Deus. Porque quando não tem mais nada e continua a semear, quando o diabo diz se semeares ficas com menos, e ele não, eu já sei, se eu semear fico com mais, Deus vai multiplicar. E funciona. E portanto, esta convenção vai mudar radicalmente aquele que vai vir a Deus com expectativa e com fé. Posso ouvir, amém? Amém. E agora vamos ouvir uma música. Qual é a música que a Filipa quer escolher? Aquele que vencer. Exato, essa é uma boa. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer, Dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. comerá da árvore da vida, Aquele que vencer, reinará sobre as nações. aquele que vencer, Dar-lhe a estrela da manhã, aquele que vencer, não provará a segunda morte. Aquele que vencer, aquele que vencer,
jamais sairá. aquele que vencer. Farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Aquele Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. e agora E agora sou com Jesus e na força do seu poder. Só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. E agora só com Jesus e na força do seu poder. Só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. e aquela Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Aquele que vencer terá um novo nome. Terá uma vida fantástica para sempre, etc, etc. Bem, eu hoje vou falar outra vez, sobre a fé do maior grau que existe e vou explicar isso com base até em coisas, em notícias que estão a acontecer agora, porque você vai ver o paralelo entre aquilo que se passa em termos, vamos até dizer, de legalidades daqui com o céu, porque é tudo muito semelhante. Mas, entretanto, queria pedir ao Pedro que falasse uma palavra de 5 minutos ou assim acerca do que é que o impressionou nessas últimas coisas que eu falei do livro na área das finanças, porque depois, então, as pessoas podem aplicar essa lei de semear para colher. O que me impressionou neste livro, eu penso que ele traz uma revolução completa. É preciso dizer que ainda não está aí publicado. Não está publicado esse livro, faço testes. Vai, mas desculpa lá. Mas o que me impressionou naquele livro é porque ele traz uma revelação completamente diferente acerca de finanças. Que não é só o semear para colher, que é uma realidade, não é só semear para projetos, que é uma realidade, nós não estamos a dizer que isso não é válido, nem fazer promessas de fé, tudo isso é válido, é bíblico, mas ele traz um entendimento superior. Ou seja, que verdadeira prosperidade, verdadeira prosperidade vem para um entendimento diferente sobre o semear para colher. Onde eu não vou estar a vida toda a semear para colher para mim, para ter mais um carro, para ter mais coisas, mas eu quero crescer, eu quero ser grande neste mundo para ajudar Deus a ganhar mais almas, a ganhar mais pessoas, a fazer a obra de Deus. E é essa revelação que, de facto, eu acho que com aquele livro o apóstolo consegue quebrar uma dúvida que está na cabeça, muitas vezes no mundo e na própria igreja. Quando se fala da doutrina da prosperidade, eu pelo menos, era uma coisa que badalava na minha cabeça, porque, de facto, eu tinha visto como crente que a doutrina da prosperidade, muitas vezes, entra de fininho na igreja. E quando eu digo entra de fininho, é quando a pessoa, de repente, começa a medir o seu cristianismo, o seu relacionamento com Deus, pelo tamanho do carro, pelo tamanho da casa e por aí fora. E eu, ao longo dos tempos, vi isso acontecer. Eu vou dar um exemplo. Há muitos anos atrás havia um homem de negócios que estava na falência, completamente na falência. O homem não tinha dinheiro para nada e começou a vir à igreja. Ele morava na Unha de Sintra. Começou a vir à igreja de Alvalade, sem bilhete, no comboio, não é? A fugir ao Pica. Quem se lembra do Pica? Ou a sair de uma carruagem para outra, porque ele não tinha dinheiro para os transportes. E Deus começou a abençoá-lo. Ele começou a vir à igreja e começou a semear. A semear aquilo que ele tinha, o pouco ou nada, quase que ele tinha, começou a semear. E Deus começou a fazê-lo prosperar, porque o Evangelho funciona e a nossa guerra nunca deve ser contra dízimos e ofertas, se é para os dias de hoje, porque isso é uma batalha perdida. É uma batalha que não leva a lado nenhum, só vai engrandecer o diabo vai se rir disso, vai fazer dos crentes pobres, vai envergonhar o Evangelho. A questão não está nos dízimos e nas ofertas, são leis bíblicas que não vão mudar porque Deus não muda. E aquele homem começou a aplicar aqueles princípios e começou a prosperar.
ao ponto de chegar a ter 3 imobiliárias. E, portanto, do nada, de vir à igreja nos transportes sem pagar, a fugir ao fiscal, chegou ao ponto de ter 3 imobiliárias e tudo ia bem. E, de repente, como ele não aprendeu aquilo, e muitos crentes que prosperam em Deus, com Deus, se não perceberem aquilo que está naquele livro, se não tiverem conhecimento da essência da prosperidade, que a essência da prosperidade é ser rico com Deus, não é ser rico no bolso, é ser rico com Deus. Ele começou a fazer esse jogo, dava, semeava e tal, até começou-se a achar importante, até começou a achar que Deus estava contente com ele porque ele tinha a conta cheia, porque ele tinha um bom carro e por aí fora. E o diabo é o que está lá em Marcos 4. O engano das riquezas, a ambição das outras coisas tomaram o coração daquele homem. E chegou ao ponto que ele já não vinha ao domingo, porque Deus estava a abençoar muito, porque ele tinha muito trabalho, tinha muitos negócios. Toda a gente sabe que no negócio de imobiliário o fim de semana é muito forte, não é? Onde as pessoas vão ver casas, onde vão comprar, porque têm mais disponibilidade para isso. Começou a trabalhar ao domingo e a desculpa era, está a ver, porque o homem estava pobre em Deus, tinha pouco Deus no coração e o que ele tinha lá é o mamon, as riquezas. Pensou, sim, mas como eu vou trabalhar ao domingo, eu vou dar mais dízimos maiores, ofertas maiores. Mesmo quando o pastor o avisou e disse, e na altura até penso que foi mesmo o apóstolo que falou com ele. Ele recusou, achou que não. Não, Deus está comigo, Deus está-me a abençoar. E sabe o que é que aconteceu? O estado daquele homem foi pior que de onde ele saiu. Ele perdeu tudo. Porque prosperidade não é uma luta para ver quem é que tem o carro melhor ou a casa melhor. Tem a ver tudo com ser rico em Deus. Tu podes começar só por semear para colher no meio do desespero, mas depois tens de ter outro entendimento sobre o dinheiro, sobre aquilo que Deus está-te a dar, sobre aquilo que Deus está-te a acrescentar, perceber para que é que serve isso. E nunca perderes a maior riqueza de todas, que é de facto ser rico com Deus. Porque a pessoa pode ter muito dinheiro, não é isso que são os frutos, não é? Ter muito dinheiro, ter 5 carros na garagem, ter isso tudo, e ser pobre em Deus. Senão, os jogadores de futebol, as estrelas de cinema, seriam todas extremamente abençoadas por Deus e não é isso que se passa. Na verdade, muitas vezes é o contrário. Está a ver? Eles, não, em vez de servirem a Deus, servem a outro Senhor. Servem a Deus deste mundo. E, portanto, eu não quero entrar por aí hoje, porque só tenho mais 3 minutos, mas aquilo que aquele livro abre é, de facto, parte ideias erradas sobre prosperidade. E dá o fundamento verdadeiro da prosperidade, tem tudo a ver com ser rico com Deus e com a atitude do coração que está lá em 2 Coríntios 9:6. E que nós somos um mordomo de Deus. Isso não é só para os servos de Deus, não é só para os pastores, ou bispos, ou diáconos, é para todo o crente. Nós somos mordomos das coisas de Deus. E quando temos esse sentimento, não há fim, irmãos. Aquilo que Deus quer fazer na tua vida, nas tuas finanças, na tua empresa, não vai ter fim. Porque se nós alimentarmos as nossas sementes com a atitude certa, vamos escolher a 30, 60 e 100, em vez, como faz referência ao apóstolo no livro, de ser de 1 para 1, de 1 para 5 ou de 1 para 10, que já é muito bom, vai ser sem medida. Porque, na verdade, é isso que quer falar 30, 60 e 100. É muito mais que um expoente matemático, na minha opinião. É uma coisa sem medida que ninguém pode acreditar. Uma medida sem tamanho, por assim dizer. Que é isso que Deus quer fazer na nossa vida. E, portanto, o que eu te exorto nesta noite, eu vou dar só, que tenho 2 minutos, vou dar um exemplo. No outro dia estava a ver um filme da Netflix, passa publicidade, sobre a vida de Paulo, os últimos dias da vida de Paulo. Eu não achei o filme, não é, na minha opinião, não sou crítico de cinema, não é nada de especial, mas tem alguns princípios interessantes. E um deles era o artista que faz de Paulo, explicava uma coisa ao diretor da prisão, ao soldado romano, ao oficial romano. Ele dizia assim, sabe? Ele diz, olha, é como se houvesse um mar, tu estivesses num barco, houvesse um mar, e a pessoa mete a mão na água e tenta agarrar aquela água que tem na mão, não é? E todos sabemos que não dá certo, a água acaba por, em uma questão de tempo, acaba por sair da água, sair pela mão e escorrer e perder-se no mar novamente. E a comparação é assim que muita gente olha para a vida, tenta agarrar a sua vida naquele bocado que vai buscar ao mar, tenta agarrar, está agarrado àquele bocado de água e perde o mar todo, a água toda que está à frente dele. E o que Deus quer é dar-te essa imensidão, essa água, esse poder, essa influência, essa prosperidade para tu serviços. Mas tu te agarras à água que Deus te dá, com medo de a perder, agarras-te à tua própria vida, vais acabar por perder tudo e perdes o oceano, perdes a verdadeira viagem com Deus que Deus quer fazer contigo.
Portanto, nesta noite, tu deves semear com essa convicção, com essa atitude. Eu vou semear para ser grande com Deus, para poder ajudar Deus em tudo aquilo que Ele quer que eu faça, na minha chamada, em tudo aquilo que Ele quer que eu faça nesta terra. E eu penso que o livro cria este espírito, traz esta nova revelação que deita fora o egoísmo e põe o sentimento certo que estava em Cristo Jesus. E então vamos, dentro de momentos, passar uma placa com os dados bancários onde tu podes semear, agir naquilo que estás a ouvir, que é na palavra de Deus, e certamente Deus tem coisas grandes, maravilhosas para tu poderes servir mais e melhor. Então, enquanto nós vemos esses dados, o grupo vai cantar uma música, vai nos abençoar com uma música e tu podes praticar. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse o agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiser escolher mais e mais amor, Então semeia mais e mais amor. se quiser escolher mais e mais prosperidade, Então semeia com liberalidade. És tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu venceres. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse o agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Então vamos orar por estas ofertas, por estas sementes, vamos baixar a nossa cabeça por respeito a Deus aí em casa. Senhor, eu te louvo e te agradeço por todas estas sementes que foram lançadas, Senhor, no bom sol, Senhor, da tua palavra, do teu evangelho, do teu plano, Senhor, e te louvo e te agradeço porque elas estão a crescer a 30, a 60, a 100 na vida dos meus irmãos, que cada vez mais são ricos, Senhor, para ti, no nome de Jesus. Amém, e amém. Amém, aleluia. Bem, eu agora quero falar sobre, outra vez, continuar a falar sobre a fé do maior grau que existe quanto a mim, não é? Para mim há vários graus de fé. Fé zero, que era o caso do... Do Tomé. do Tomé, que só acreditava depois de ver. Eu não preciso de acreditar que tenho dinheiro quando já o tenho. Eu não preciso de acreditar que tenho um carro quando já o tenho. Mas pronto, as pessoas às vezes são assim e Jesus disse que ele não tinha fé. Depois temos o caso das pessoas que vivem preocupadas e preocupação é a fé ao contrário, é marcha atrás. É acreditar que algo de mal vai acontecer. Depois temos fé pequena, que é insuficiente para chegar até ao final. Depois temos fé grande e depois temos fé extra. XXL, ou XLL, ou o que é isso? Que é o caso do centurião. O centurião era um homem que não tinha background de igreja, não ia à igreja, não dizia aleluias, mas no final das contas Jesus disse que ele tinha muito mais fé que todos. E, sinceramente, eu creio que todos nós queremos ter uma fé grande. E o que sucedeu foi o seguinte, que o centurião foi pedir ajuda a Jesus e disse assim, Jesus, o meu empregado está mesmo muito mal e por isso eu queria que tu o curasses. E Jesus disse, está bem, eu vou à tua casa e o curarei. Porque Jesus estava habituado que as pessoas queriam que ele fosse lá, que pusesse a mão, etc, etc. Só que o centurião disse assim, não é preciso tu ir lá à minha casa. Deres uma ordem de comando aqui, o doente vai ficar curado. Porque eu também sou um homem debaixo da autoridade, o meu chefe manda-me fazer, eu tenho que fazer. Eu também mando os meus soldados e eles têm mesmo que obedecer. E, portanto, como tu tens autoridade, dás uma ordem e vai acontecer. Jesus parou todo o mundo e disse, nunca vi ninguém com tanta fé, nem mesmo em Israel, nem mesmo no meio da igreja. Que vergonha.
E durante muito tempo eu não entendi isso. Li. Deus dizia para eu ler, mas eu não vi, até que Deus teve paciência e explicou muito simples. Depois de Deus explicar, muito simples. Fé tem tudo a ver com entender e viver nos princípios de autoridade e submissão. Não tem nada a ver com charaminguices, com promessas de velas, com rituais, com aleluias. Só tem a ver com isto. Como Deus é o juiz supremo e Ele não muda, e Ele fez regras, leis, se nós conhecemos as leis e fizermos o que a lei de Deus disser, funciona. Está a ver? Bem. Então, o que é esse princípio da autoridade e submissão? É um princípio de Deus que basicamente diz o seguinte: imagina uma cruz de Cristo. Eu tenho que obedecer para cima. Quem quer que seja o meu chefe, eu tenho que lhe obedecer. Se eu não lhe obedecer, posso até ser considerado um rebelde. Mas eu também tenho que exercer a autoridade sobre os que estão debaixo da minha alçada. E aqui há muitos irmãos e pastores que até sabem, não é muitos, mas sabem que se uma pessoa não obedece ao seu chefe, ele vira um insubmisso, um rebelde, e que isso abre portas ao diabo. Foi isso que aconteceu ao Adão, foi isso que aconteceu a montes de rebeldes. Muito bem. Mas, por outro lado, temos também que saber que se a pessoa que tem uma posição em que ele é chefe de um grupo de pessoas, ou mesmo chefe lá em casa, e se ele não exerce a autoridade, o diabo também entra na mesma. Portanto, é interessante como o diabo tem a autoridade para entrar, quer uma pessoa não se mete para cima, ou quer ele não exerça a autoridade para baixo. Por outro lado, a cruz é um exemplo fantástico, porque o braço da esquerda e da direita, vamos dizer que tipifica as outras pessoas que estão fora da minha equação. Eu não tenho nada que obedecer às pessoas que estão à minha esquerda ou à direita, porque eles não mandam em mim, mas também não posso permitir que eles mandem em mim, porque senão eu cedo a minha autoridade a quem não posso ceder. Eu dou a minha autoridade a quem eu não posso dar, e vai acontecer que, perdendo eu a autoridade, o diabo entra na mesma. Bem, se eu entender isto, vou também começar a entender que cada pessoa que está nomeada para um cargo tem um título. Diretor-geral de sei quê, secretário de Estado, diretor de um departamento de um banco. Sei lá. Esse título corresponde sempre a tarefas específicas. Por isso, as universidades, como deve ser, quando ensinam gestão, economia e gestão, eles ensinam aquilo que eu vou dizer de cargos e funções. Uma pessoa tem um cargo ou um título, então ele tem que assumir as responsabilidades daquilo que representa o seu título. Não é? Então, quando a pessoa vai trabalhar como diretor regional de um banco, o banco no meio, ele aceita. E automaticamente ele aceita não é só o título e o dinheiro, ele aceita as responsabilidades que lhe são adevidas. Está a ver? E isso, para os portugueses, é uma coisa, uau, o que é que o homem está ali a falar? Mas para os empresários que têm sucesso, eles entendem perfeitamente esta linguagem. Só que esta linguagem é a linguagem de Deus. Mas isto é espiritual 100%. Não ouviu o que é que o centurião falou? E Jesus disse, nunca vi ninguém, nem na igreja, que tenha tanta fé a entender, operar nesses princípios. Bem, acreditar nos princípios de Deus. Bem, então, por exemplo, uma pessoa, já disse, é nomeada para um cargo. Ele tem que saber quais são as tarefas que ele tem que executar. Vamos supor, eu vou dar um exemplo interessante, que é o seguinte.
uma pessoa consegue ter, como é que chama aquilo, a representação de uma marca de automóvel, da Mercedes, da Toyota. A fábrica da Mercedes, da Toyota, seja qual for, não vai dar a sua representação a um homem que não assine e não garanta o X número de vendas mínimo. Ele é obrigado a vender X automóveis conforme a fábrica manda. Não é ele que diz à fábrica qual é os carros que ele quer. Porque senão a fábrica não lhe dá a representação. Porque a fábrica sabe o estudo global que há tanta gente, tanta percentagem que vai para aqui, que quer um Jeep, que quer um carro desportivo, que quer isso aqui, e, portanto, o representante nacional tem que aceitar isso. Se não aceitar, não lhe dão. E, portanto, ele tem que assumir essa responsabilidade, e se ele não cumprir com esses alvos, é-lhe tirado essa responsabilidade e dá a outro. Bem, agora vamos, por exemplo, para o casamento, não é? Faz muita confusão a quem mentalmente, eu já sou velho e já não tenho idade para ser cipado, a quem não regula bem. Faz confusão que Deus tenha dito que lá em casa quem manda é o homem. Qual é o problema? É porque eles pensam que, quer dizer que o homem pode, quer e manda, pisa a mulher, faz o que quer. Porque é isso que ele vê os governantes fazerem. Mas não é isso que Deus diz. O homem tem responsabilidades. Ele tem que assumir responsabilidade. E, portanto, as responsabilidades deles são maiores do que da esposa. Ora, agora vamos ver. Para você entender melhor esta matéria, eu vou dar mais exemplos daquilo que se passa a nível nacional, porque se você entender isto a nível pessoal e a nível nacional, você vai entender o mundo do Espírito, porque essas leis vêm de Deus. Não é engraçado? Quem instituiu as leis de autoridade e submissão não foi os homens, foi Deus. Quem instituiu a polícia foi Deus. Sabe para quê? Para proteger os bons dos maus, dentro de um país. Quem instituiu os exércitos foi Deus. Para proteger a nação de outras nações que são más. Foi Deus. Quem instituiu os juízes foi Deus. Para trazer justiça a um povo. Porque isto tudo está dentro desta lei global. Quanto mais você entender esta lei, mais você vai entender fé. Porque qualquer dia você tem uma fé em que você vem à igreja para receber, primeiro para louvar a Deus, dar glórias e honras a Deus, e dar agradecimento por tudo que Deus faz, para receber informação e unção. Informação e unção para quê? Não é para si, porque você subiu mais um degrau para você ir com essa unção curar enfermos, expulsar demónios, salvar mais pessoas. Então, você precisa de saber isto. Qualquer dia você está num sítio qualquer, recebe uma chamada, pá, o fulano tal, coitado, tem isto, aquilo, aquilo outro, e você, em vez de estar à espera que o pastor no domingo ou o bispo no domingo vá orar por essa situação, você diz logo, eu como crente, filho de Deus, rei e sacerdote, que se fui nomeado por Deus, ordeno no nome de Jesus que aconteça tal, porque é o que está escrito na Bíblia. E acontece. E assim se cumpre outra lei de Deus, que é, Deus instituiu apóstolos, profetas, etc., para treinar vocês, para que vocês sejam, ouça bem, cresçam em maturidade, como um bebê nasce, bebê, depois criança, depois casa, maturidade até que você atinja ser adulto. E, ouça, igual a Jesus. Está na Bíblia. Deus quer que você seja igual a Jesus. Esquisito, não é? E Jesus disse em João 14:12. Na verdade te digo, podes acreditar ou não acreditar, não faz diferença nenhuma, porque é a verdade na mesma.
Se tu de facto acreditares em mim, mais tarde ou mais cedo vais fazer o mesmo que eu faço e coisas maiores, porque eu vou para junto do Pai e vou-te enviar o mesmo poder que eu também tinha na terra. Uau! É forte. O que me diz também uma coisa, Jesus não é grande pelos milagres que fez na terra. Ele é muitíssimo maior. Quanto a mim, se eu consigo, e é a vontade de Deus que eu atinja a maturidade de fazer o mesmo que Jesus fez, é porque Jesus, que é mesmo Deus, então, quer dizer, deve ser bilhões de vezes maior. Na verdade, eu tenho para mim que este cosmos, que a gente acha que é o máximo, é apenas uma sala de brincadeiras de Deus, porque Ele é mesmo Deus. Ele quer é que a gente entenda qual é o plano dele, é derrotar o diabo. E fazer de nós filhos verdadeiros que vamos governar com Ele para sempre, depois de morrer, não vamos morrer na segunda vez, governar todo o resto que Deus tem. Porque Deus quer uma família. É fantástico. É um Deus maravilhoso. Bem, então, eu vou dar alguns exemplos terrestres. Se você começar a entender esses exemplos terrestres, você vai entender fé verdadeira e um dia, mais tarde ou mais cedo, vai chegar lá. Nunca chegamos, mas ficamos cada vez mais lá perto. Nós somos portugueses e temos uma Constituição da República. Quem me ensinou foram os juízes, que se converteram e que me disseram, me ensinaram várias coisas. E que me diziam assim, olha, nem 10% disto funciona em Portugal. Eu disse, você, como juiz, está a dizer que você é corrupto. Ele disse, sou. Sou corrupto. Então eu fiquei logo chocado. Comecei a ler isto e vi, mas isso é espetacular, eu não preciso de outra lei, está tudo aqui. Ele disse, é. Só que nós, nas universidades, ensinamos jovens mentiras, diz que isto não é para hoje, só alguns é que podem entender, de propósito, para que quem está no governo, que são eles que querem realmente mandar, e mandam através de sociedades secretas. São eles que nomeiam os juízes e nós obedecemos ou não obedecemos. Se não obedecemos, ficamos sem emprego e põem-nos processos e etc. E quando eu, a certa altura, estava a falar com um dos juízes que também disse isso, eu disse assim, eu vou dar um conselho. Espera uns 10 ou 20 anos, porque eles já tentaram fechar a igreja e prender você várias vezes. Mas há de chegar o dia que você, pelo que eu estou a ver, qualquer dia você vai dar a volta a isto. E sabe a boa notícia? Já chegou esse dia. Então vamos lá ver o seguinte, se você entender isto, estamos a falar de fé, veja só, e da autoridade de submissão. O país, como Portugal, e os outros são democráticos, é chamado um país, como é que se diz? É um Estado de Direito e democrático. Democrático quer dizer que os donos do país são os cidadãos. Cada cidadão é um acionista de uma grande empresa, em que ninguém tem mais ações que o outro, somos todos iguais. É um Estado de Direito, quer dizer que é tudo regido por leis e ninguém é acima da lei, seja quem for. Bem, depois diz que esta é a lei do topo, esta que está aqui, que rege todas as pessoas e todas as outras leis. E diz o artigo 3, por exemplo, que qualquer lei que não estiver de acordo com isto, essa lei é inválida. E eu já nulifiquei várias situações, porque os até advogados tinham medo de fazer isso. E diz mais, que qualquer ato do Estado ou do Governo que não tiverem confirmado com isto, é um ato nulo. E eu já nulifiquei vários atos. E agora, aconteceu uma coisa semelhante. E para você entender isto, vou dar o exemplo, saiu hoje e ontem nas notícias. O Governo Regional dos Açores decretou que toda a gente tinha que passar por um não sei quê e se não passasse pelo teste, tinha que ficar em quarentena num hotel. E houve um piloto, acho que nem é português, que disse que é ilegal e, portanto, ele não obedeceu a isso. Então, as autoridades, né, prenderam-no no hotel. E queriam que ele assinasse um termo a dizer eu admito que estou a cometer um crime de desobediência, que é punível com prisão. E ele disse, eu não estou a cometer nenhum crime de desobediência, portanto eu não assino. Foi preso na mesma. Então ele, o que é que fez? Através de um advogado,
escreveu a várias autoridades que ninguém ligou nenhuma, até que foi parar ao Constitucional e pediu um habeas corpus. Quer dizer que eu peço que me libertem porque estão-me a prender ilegalmente. E é um ato histórico. O Tribunal Constitucional deu razão ao homem. Porquê? Porque aquele governo da região dos Açores não tem autoridade para fazer isso. Portanto, o ato dele foi nulo. É ilegal. Está na Constituição. Ele não tem essa autoridade. E então, o promotor da Justiça, que também é um Zé Nabo, não percebe nada disto, foi tentar nulificar este ato. Mas o Tribunal continuou a dizer não. Está dito e é a lei. Porquê que o governo dos Açores fez o que fez? Porque eles estão habituados, posso querer e mando, porque eles também são pessoas que estão ligadíssimas, fazem parte de sociedades secretas, são eles que escolhem os juízes. E desde o Passos Coelho, que os juízes, por causa de várias coisas que eu um dia hei de explicar, deixaram de obedecer, com medo de eles próprios serem condenados. E, portanto, há esta guerra. Os juízes do Tribunal Constitucional hoje têm medo, porque eles estão a ser expostos publicamente e vão ser condenados e vários vão ser presos do topo. E ele diz, eu não quero ganhar essa guerra por causa desse filho da mãe que quer continuar a mandar em mim, mas não manda. Os tribunais são independentes. O governo não manda nos tribunais. Isso é outra coisa que você não sabe. Os tribunais, diz aqui o artigo 202, que as pessoas não sabem, nem muitos juízes sabem, nem muitos advogados sabem, porque é escondido. Diz assim, é a lei 200 e quê? 202. Os tribunais são órgãos de soberania. Soberano quer dizer que ninguém manda neles. Para administrar a justiça é em nome do povo, não é em nome do governo. Mas como eles são escolhidos por pessoas do governo, que são de sociedades secretas, eles têm que obedecer. Agora já não querem obedecer, estão cheios de medo. Está a ver a maravilha da oração? Na administração da justiça incumbe aos tribunais assegurar a defesa dos direitos de quem? Do povo. Por quem? O dono da nação somos nós. Mas os governantes não querem que isso aconteça. Querem ser eles a mandar. Até nos juízes eles mandam. Os tribunais e os juízes são supostos de defender a nós, nem eles. E, portanto, eu não tenho medo nenhum de dizer, já escrevi, já me tentaram juízes prender e tudo, não conseguiram porque é ilegal. Eles, os juízes do topo, são criminosos. Então você não tem medo de dizer, não, é verdade. Se eles dizem que o fulano tal não paga os impostos, está um ato criminoso. Se o governo regional dos Açores diz que o senhor não obedece, incorre na lei de desobediência, é crime de desobediência, é um criminoso. Então eu digo, agora quem é o criminoso é o governo regional. Se esse governo regional não sofrer consequências gravíssimas, o juiz que não aplica isso, ele é o criminoso cúmplice dos crimes de alguém. E por isso eu digo, eu tenho experiência de crimes praticados dentro de um tribunal, que eu fiz queixa e um grupo de juízes-chefes não ligou nenhuma. Fiz queixa de quem arquivou o caso, até chegou um pouco cá acima e já obrigaram a juíza a fazer outra vez a coisa e depois, claro, foi ilibado, que era tudo falso. Mas onde é que está os juízes serem castigados? Ah, pois agora vai ser diferente. Então veja o seguinte. Os juízes nunca podem ser escolhidos pelo governo. Olha o crime que existe em Portugal. Imagina que o Benfica é que escolhe o árbitro. Não está a ver? É isso que eles fazem. É isso que eles fazem. Está a ver? Não pode. O juiz nunca pode ser escolhido de jeito algum por alguém do governo ou partido político. Nunca. É um crime hediondo. É uma maldade terrível, mas é isso que eles fazem.
Mas agora, como os juízes do topo estão cheios de medo, estão a ser apanhados, a gente está a orar, estão a ser apanhados, então eles têm medo de fazer pactos com esta gente. Está a ver? Agora, o mais interessante hoje também, para você entender, é que antigamente, eu sei, porque os próprios juízes honestos e o senhor, quando for à altura, não se cala, porque vai dar força aos juízes bons. Há juízes bons? Muitos, é a maioria. Mas eles não têm a força. Porque são como é que se diz? Perseguidos, são prejudicados. Então eles pedem, o senhor não se cala. E eu estou aqui para não me calar. Porquê? Porque, na verdade, nós estamos num estado de ditadura, ou de escravatura, ou de máfia. Quem manda não é nada o povo, nem são representantes do povo. São um grupo de mafiosos. Os juízes fazem parte dessa máfia, porque são escolhidos pelos mafiosos. Então veja, outro exemplo, quer ver? Nós agora estamos a ver o Tribunal de Contas, só para dar exemplos, para ver, se você começa a compreender porque é que Deus diz que estamos num mundo corrupto, só Deus é que é justo, só em Deus é que as leis funcionam, etc, etc. O Tribunal de Contas é um dos tribunais que diz aqui, é o Tribunal Supremo de Fiscalização da Legalidade das Despesas Públicas. Ou seja, é um tribunal que vai fiscalizar se o governo gasta bem ou mal os nossos dinheiros. Está aqui. Então, os juízes têm títulos, têm funções, está a ver? Cargos e funções. Quais as funções? Alinhar, dar parecer sobre a conta geral do Estado. Dar o parecer, ok. B, dar parecer sobre o tal. C, efetivar a responsabilidade por infrações cometidas. E uma vez eu estava a falar disto e não me lembro qual era o nome do juiz do Tribunal de Contas e ele sabia que, porque eles passam a vida a espiar o que é que eu digo, etc. Agora estão muito atrapalhados porque não conseguem controlar as notícias todas. Ele veio dizer às notícias assim, nós não podemos... nós só podemos dar pareceres, nós não podemos, não é castigar, como é que se diz, aplicar infrações, aplicar castigos, ou como é que se diz, aplicar... Fazer julgamentos a essas pessoas. Ele é mentiroso. Ele faz parte da máfia. Ele foi contratado pelos amigalhaços para fazer apenas isso. Está a ver? Não. Está aqui, como é evidente. Como eles são, o tribunal é suposto de fiscalizar a legalidade das despesas. Então, está aí nas notícias para toda a gente ver que, nos dias do Passos Coelhos, o homem era responsável por uma data de coisas, mandou modificar certos contratos que prejudicaram Portugal em 9 milhões. Então eu digo, se o juiz do Tribunal de Contas não puser um castigo severo no Passos Coelho, o juiz é cúmplice de crime. Ele é corrupto, pior, é criminoso. Porque é a função dele, defender a nós dos atos ilícitos dos governantes. Portanto, se eles estão a dizer que foi apanhado o Passos Coelho e o seu governo em alterar coisas que prejudicaram Portugal, o Passos Coelho tem que ser condenado. Se ele não é condenado, o juiz não é corrupto, é criminoso, cúmplice de crimes. Está a ver? Você é advogado. Estou a falar bem, não é? Sim, sim, sim. Então, quando o povo começar a saber mais disto, esses juízes vão ter medo. Qual é a outra boa notícia? Hoje, ao contrário do que aconteceu durante anos e anos, uma jovem, como é que se diz? Uma jovem devia ser advogada, mas especializada em coisas legais, constitucionais. Direito constitucional. Sim. Ela disse assim, olha, na televisão pública, portanto, o secretário de Estado de Informação deve estar tão à rasca que deixa passar essas notícias. Porque eu sei muito bem que eles são supostos de fazer cortes, como no tempo da PID. Censura. Censura. Sei, porque alguns deles se converteram
E me ensinaram, estive lá, onde é que eles fazem essa cintura? Estive lá, no escritório deles. Sabe que eu, como sou líder da Maná em muitos lugares, conheço muita gente, boas e más. E, portanto, você nunca sabe quem é que eu conheço. É também a coisa boa da coisa. Quem é que me ensina as coisas? Bem, então, essa senhora jovem estava a dizer assim, eu acho muito estranho que, havendo tanta gente responsável por esta situação ilegal que se passou em Açores, nunca se levantou. Foi preciso este homem lutar por si próprio, às suas próprias custas, quando aqueles que nos deviam defender nunca se defenderam. E ela dizia mais, deu-se o nome de várias entidades, como inclusive o Presidente da República. E ela falou muito bem, o Presidente da República sabe perfeitamente isto. Mas como ele é amigalhaço, ele não quer ofender. E mais, o Presidente da República, por exemplo, é um indivíduo que quer a todo custo que os portugueses vão para a Católica. Então ele comete crimes constitucionais. Ou seja, ele se vira um criminoso. Porquê? Ele não pode jamais participar num ato da Igreja Católica como representante do governo, porque é vedado. O Estado é laico. Mas ele faz. Porquê que ele quer fazer isso? Porque ele tem uma tática igual ao do pai. É dar futebol ao povo, entreter o povo, esconder verdades e vamos para a religião que eu controlo, porque assim fica tudo bem. Portanto, quando você começa a entender isso, você diz assim, este homem está maluco. Não, estou aqui. A ver? Quando você começa a entender isto, você começa a ter fé grande. Porque Deus tem leis. E quando você manda que se execute uma lei, Deus é um juiz que não verga. Deus não muda. Não é como esses, uns palhaços. Não tenho medo nenhum de dizer isso. São criminosos, são palhaços. Deus não. E, portanto, quando você está a bem com Deus e decreta por Deus, como filho de Deus, que isto aconteça, o diabo está tramado. E assim você, nesse lado do lugar, e a 1000 km de distância, pum, acontecem as coisas. O que é que tens a dizer, Paulo? Centurião, é a lei de centurião. A lei de centurião. Esta é forte, não é? Bem, para terminar, isto aqui é um tema quente, até já está a ficar quente aqui. Eu quero agora orar. Canta só um bocadinho de música para aliviar. Há de haver muitos juízes que estão muito contentes. Finalmente o apóstolo está outra vez a falar disto. E há outros que estão muito chateados. E há pessoas de sociedades secretas que estão mesmo lixados. Até se rebaixam a fazer coisas, como é que se diz, de bruxaria e tal, mas cada vez estão mais pobres, cada vez estão mais tesas, porque Deus está a fazer guerra assim também. É melhor você se converter, voltar-se para Deus e deixar-se dessas coisas. Bem, deixa-me eu orar. E agora veja bem, muita gente está a pedir ajuda. E Deus está aí. O que eu vou fazer é dar uma ordem. Lá está. Você fique curado nas vezes de Deus. Estenda a sua mão sobre mim. Amém. Senhor Jesus, eu uso a autoridade que tu me deste autoridade sobre doenças, problemas, tempestades, finanças. E ordeno que toda a enfermidade seque para a raiz. Amém. Quem estiver infectado com o vírus que morra. Eu ordeno que todo o poder da bruxaria seja quebrado. E ordeno que toda a gente vença em nome de Jesus. E por isso eu declaro que vou ouvir muitos e muitos testemunhos. Amém, mãe. Amém. Deus abençoe. Até amanhã. Somente